Que eu aprenda que eu não tenho controle sobre o outro, sobre o que o outro pensa ou faz. Que eu só tenho controle sobre quem? Sobre a minha realidade, né? E essa realidade, ela envolve outras pessoas, e as outras pessoas possuem seu livre-arbítrio. Ou seja, eu influencio a realidade, eu não controlo ela. Então, o ponto é você entender que quando você está vivendo uma realidade que ela não está trazendo os resultados corretos, se questione, será que você está manipulando esses resultados? Entende o que eu estou dizendo? O resultado, ele não vai ser mais fácil só porque você concluiu só porque você hackeou a forma certa. Ou seja, relacionamento, eu hackeei a forma certa. Relacionamento eu tenho que fingir que eu não tenho interesse, senão a pessoa vai embora. Você hackeou a forma certa, né? Aspas. Aí pronto, você vai lá no relacionamento, você começa a fingir que não tem interesse, a pessoa precisa que você demonstre interesse para ela se sentir segura. Ela vai embora porque você fingiu que você não tem interesse. Como não tem como você mentir para você por muito tempo. Mais fácil ser honesto. Com você. Não tô falando sobre honestidade com os outros. É sobre si mesmo, tá? E você não precisa ficar preocupado ou com medo de ser honesto com você mesmo. De falar a verdade para as outras pessoas sobre suas opiniões, por exemplo. Ou medo de influenciar as pessoas, desde que você faça isso com amor e respeito pelo outro. Aqui, qual foi a pergunta que eu fiz nesse momento? Eu perguntei, tá bom, entendi. Então vamos lá. Se eu for 100% honesta, será que as pessoas não vão ficar chateadas comigo? Se eu for 100% honesta sobre o que eu penso e sobre o que eu sinto? Aí veio a resposta. Você não precisa, desde que você faça isso com amor e respeito pelo outro. Eu posso falar para uma pessoa, eu sinto muito, eu não estou me sentindo confortável de ser sua amiga. Desde que eu faça isso com amor e respeito. Desde que eu não menospreze o outro, desde que eu não olhe para o outro como se ele fosse um ser inferior a mim. Com amor e respeito. Você pode ser honesto. É só falar com amorosidade. Basicamente porque você já está influenciando a sua realidade, mesmo sem querer. Ou seja, não precisa ter medo da influência que nós temos na nossa realidade. Porque a gente já está influenciando ela de qualquer jeito. Ou seja, seja honesto. Seja honesto com você. Você vai ter de olhar para os seus aprendizados e evoluir de toda forma. Ninguém nunca está efetivamente estacionado, fingindo ou não. Todos estamos evoluindo. Com a diferença que fingir significa que você vai demorar mais a sua evolução. E, portanto, sua conexão com sua verdadeira essência, que é o seu eu superior. Seja honesto com você mesmo. Sim. Ou seja, essa é a primeira canalização, tá? A segunda é quase como uma consequência dessa. Para cocriar a realidade, precisamos sair de uma realidade A à realidade B. Ou seja, o processo de cocriação ele é óbvio. Não tenho dinheiro, quero ter. Ponto, quero cocriar uma realidade onde eu tenho dinheiro. Exemplo, tá? Isso significa que precisamos ter o vislumbre correto e honesto sobre o ponto A, primeiro. O que acontece aqui? E aqui eu recebi uma imagem, tá? A imagem que eu recebi aqui é de uma mulher que ela estava numa casa muito bonita, que não era dela, e ela estava passando a mão nas coisas e fingindo que aquela casa era dela, tá? Essa foi a imagem que eu recebi, junto com esse processo, junto com as sensações e as intuições. Então, essa imagem, o que ela me trouxe de consciência? Isso significa que precisamos ter um vislumbre correto e honesto sobre o ponto A primeiro. Na imagem que eu tive, onde a mulher estava numa casa, era uma casa de uma pessoa muito rica e ela estava fingindo que a casa era dela, que ela era dona da casa. Onde faltava honestidade? No ponto A, na realidade atual. Ou seja, a minha realidade atual é tão dolorosa que eu gostaria de fingir que ela não existe. Ela me gera uma frustração tão grande que eu gostaria de fugir dessa realidade. Eu gostaria de não fingir que ela não existe. Só que você só consegue cocriar o seu ponto B quando você é honesto com o seu ponto A. Quando você olha para você e fala, eu não tenho tanto dinheiro quanto eu gostaria. A minha realidade é exatamente essa, ou seja, envolve um processo de aceitação. Aceitação da realidade. É como é. Se você está quebrado, eu estou quebrado. Se você está, sei lá, se sente sozinha, abandonada, e se você olha para o universo e pensa, nossa, ninguém quer ficar comigo,
Essa é a realidade. Conte para você, pelo menos, no espelho. Se você estragou tudo num relacionamento maravilhoso, olhe para você no espelho e fale: eu estraguei tudo. Porque quando você tem uma perspectiva, um vislumbre correto do ponto A, você começa a abrir a oportunidade de criar um ponto B. Se você nega o seu ponto A, então você não consegue tomar decisões pautadas no ponto A. É quase como se fosse assim, tá? Vou trazer o que eu vi enquanto eu estava recebendo esse processo aqui. Eu vi essa mulher e ela estava na casa fingindo que a casa era dela. E quando ela fingia que a casa era dela, ela chegava em casa e queria comprar coisas que eram coisas que ela via naquela casa. Só que ela morava numa casa muito pobre, paupérrima. Então, ela queria, assim, comprar aquelas coisas de casa, como se fossem enfeites, como se fossem, sabe? Eu queria usar guardanapos, queria, assim, usar um monte de coisa. E aí, não aceitava o fato de que a realidade dela era diferente. Então, o ponto que precisava ali era aceitação da própria realidade do ponto A. O que muitas pessoas acabam confundindo é que para cocriar uma realidade eu preciso me concentrar 100% no ponto B. Eu preciso olhar 100% para o que eu quero. Visualizar, mentalizar, escrever no caderno vermelho, colocar no envelope vermelho, fazer alguma coisa, usar uma fitinha vermelha, não sei o que o vermelho tem aí, o negócio, mas eu preciso focar 100% no que eu quero. Isso faz parte, claro, só que tão importante ou mais importante do que você saber exatamente o que você quer, é você saber exatamente onde você está e ter uma perspectiva honesta sobre onde você está. E a maior parte das vezes você vai perceber que sua realidade nem é tão ruim assim. É só você que quer demais, no sentido de que é rápido demais, tá? Querer mais não é errado, tá? Querer mais não é errado. Incoerente é você querer, assim, quero porque o mundo me deve, porque imaturo, quer dizer. É você querer porque eu quero que o mundo me deve e ninguém pode falar não pra mim. Então, essa é a incoerência, tá? Depois disso, termos um vislumbre honesto e realista sobre o caminho para chegar no ponto B. No caso, a realidade que você quer. Então, o ponto B ser visto com realismo, livre da ideia de que é inalcançável ou grande demais. O que acontece? Imagina uma pessoa que não tem dinheiro e que quer criar uma mansão. Quando essa pessoa está lá visualizando a mansão, inconscientemente talvez ela pense: nossa, mas isso é grande demais para mim. É impossível. E talvez essa pessoa coloque um peso demais naquilo, no sentido de, nossa, os problemas da minha existência vão ser resolvidos quando eu tiver essa mansão. Não, todo o problema da minha vida é um problema de dinheiro. Por exemplo, tá? Eu gosto de usar o dinheiro como exemplo porque ele é mais tangível, porque ele é mais explicável, tá? Só por isso. Então, todos os problemas ou talvez relacionamento, tá? Todos não. Minha vida vai ficar maravilhosa quando eu tiver um relacionamento. Aí você tá lá no relacionamento, você percebe que nem é tudo aquilo, que nem muda tanto assim sua existência, que você arrasta, sei lá, sua ansiedade. Aí você tá lá no sábado de manhã pensando, nossa, minha vida é horrível, meu Deus, eu me sinto abandonada, meu Deus, sei lá, eu tô ansiosa, eu tenho ansiedade. E aí depois com o relacionamento você percebe que você arrasta a ansiedade com você. Ou seja, ela não necessariamente vai embora porque você teve o ponto B, que é nesse exemplo que eu tô dando, relacionamento, dinheiro, qualquer coisa que você queira cocriar. Tanto o ponto A quanto o B são formas distintas de experimentar o mesmo universo individual. Ou seja, na prática, para o seu eu superior, o que importa é o aprendizado. Se você vai fazer isso sendo pobre ou rico, se você vai fazer isso num relacionamento ou solteiro, tanto faz. Essa decisão é uma decisão do ego, que não mudam em quase nada a jornada de evolução do indivíduo. Você pode aprender a mesma qualquer caminho. Você pode chegar no seu, que a gente chama de tempo divino, né? Na sua missão de vida, você pode chegar porque você tem contas demais para pagar, ou e não sobrou nenhuma outra opção, ou você pode chegar porque você realmente está inspirado. Se chegar, você vai. O que acontece é que as pessoas colocam peso demais no futuro enquanto solução da dor de uma vida atual. Ou seja, começa a olhar demais para o ponto B e esquece de pisar na realidade do ponto A. A realidade que eu vivo aqui e agora. Exemplo, enquanto minha expressão de vida atual é insuportável, uma nova expressão de vida seria a solução de tudo. Se tá ruim agora, não, vou começar a viver criando somente a realidade.
lá para frente.